Nós estamos aqui no nosso estúdio avançado, na ExpoFest, na Casa da Unijuí, com o professor Daniel Baggio, vice-reitor de pós-graduação e extensão da Unijuí, e vamos falar um pouquinho do evento que aconteceu hoje, né? Começou hoje a abertura do InovaFest aqui na ExpoFest 2025. InovaFest, que é um evento organizado pelo movimento Impulsa, e o professor Baggio, que é coordenador do Inova RS aqui da região Noroeste Missões, vai nos explicar um pouquinho como que vai se dar esse evento aqui na ExpoFest. Uma ótima tarde a todos que nos acompanham, uma saudação especial à Cláudia, aqui muito feliz de estar aqui na Rádio da Unijuí, a todos os ouvintes da Rádio da Unijuí, muito feliz também por retornar à nossa feira, que é um orgulho para a nossa cidade e carrega as raízes que nós temos e representa a nossa cidade por sermos reconhecidos como a capital nacional e mundial das etnias. Então, durante esses 10 dias, o coração de Juí ele bate muito mais fortemente. Então, estar na feira, estar na casa da Unijuí é objeto de energia muito grande, alegria, e uma expectativa maravilhosa para essa semana, para tudo que vem pela frente aqui na nossa feira. E você que está escutando e acompanhando a nossa entrevista aqui, venha para a feira, venha para a ExpoFest, venha para o InovaFest e principalmente venha para a casa da Unijuí. Tem muitas novidades. E falando sobre o que vem pela frente, então, falamos em inovação. No passado foi dada origem ao InovaFest, que é uma feira dedicada à inovação que ocorre dentro da ExpoFest. Ela é organizada pelo Impulsa Ijuí, que é um movimento que nós temos de inovação formado pela quádrupla hélice, isso é, a sociedade, as empresas, o governo, né, então, e a universidade. Então, os vários entes que ali formam e querem e entendem que o desenvolvimento do município e da região ocorre via a inovação. Então, a inovação é o foco, é o epicentro. Então, a partir disso que acontece. E esse evento, durante os 10 dias, assim como aconteceu no ano passado, tem uma ampla organização e uma ampla programação. Né? Começa no dia de hoje, começa o dia de hoje com algumas premiações, destaques que depois podemos falar, e se estende cada um dos dias por uma entidade, por uma organização, por algum movimento da cidade dedicado à inovação. No dia de amanhã, no dia 10, será voltado principalmente organizado pela Unijuí. Então, a Unijuí, a Criatec, e a AGIT, que são os principais organismos que nós temos dentro da universidade que trabalham com a inovação. Obviamente que ela transita pela graduação, pelos cursos, pela pós-graduação, pela pesquisa como um todo, mas a Criatec passa a ser nosso epicentro, né? Assim como nós temos a ExpoFest como um momento assim que mexe com a nossa cidade, a Criatec passa a ser o nosso coração da inovação a partir dali que bombeia para que tudo ocorra. Portanto, uma longa programação. Sempre lembrando, o InovaFest, o Impulsa, ele provém do movimento grande que nós temos ao longo dos últimos 5 anos para a inovação no estado do Rio Grande do Sul. O governo do estado do Rio Grande do Sul foi um dos puxadores disso, obviamente que as cidades, as instituições têm abraçado a inovação como um caminho para o desenvolvimento. Então, o governo do estado e todas as instituições que promovem esse andar da inovação voltam-se para o InovaFest durante esses dias. Então, a feira, o InovaFest, surge, obviamente, pela ExpoFest como um espaço, mas promove de todo esse movimento que acontece em todo o nosso estado e em todos os municípios. Por exemplo, em Juí temos o Impulsa, que é um movimento muito forte, latente. Temos o movimento também que acontece lá em Panambi, que é o Instituto Agregar, a partir do Inova Blau, que passa a ser um movimento. Também que acontece em Horizontina, Santo Ângelo, da mesma forma em Santa Rosa, agora com avanços existentes. Então, todos esses são movimentos voltados para a inovação. E eu diria, a inovação agora, a partir de todos os seus representantes, então, vem para constituir e realizar esse evento. Um evento que chama muito a atenção, que não acontece agora, mas promovido pelo Sebrae, que ocorreu em Santa Maria, é o Eli Summit. Então é importante também dizer o Eli Summit, coordenado pelo Sebrae, a partir também da parceria com a Prefeitura Municipal e várias outras entidades, mas puxado pelo Sebrae, vai estar em 2026. Então é um dos principais eventos que nós temos de ecossistema de inovação. Então vejo, a inovação latente e agora, durante 10 dias, com uma ampla programação aqui na ExpoFest.
professor? Qual a importância, professor, de termos a universidade dentro desse movimento, né? Não só na feira, mas o ano todo? A universidade, pela sua origem, uma comunitária ainda mais, trabalha com a pesquisa, o ensino e a extensão. A pesquisa, quando falamos em inovação, é algo imprescindível. Então, a universidade vem com esse braço muito forte da pesquisa, do conhecimento existente, sim, mas da pesquisa. Para obter recursos, o acesso ele se dá a partir dos doutores, se dá a partir do acesso das ICTs. Então, a universidade vem com esse know-how da pesquisa, da investigação, do avanço do conhecimento. As empresas, obviamente, contribuem no desenvolvimento dos produtos com a demanda que lhe é trazida, o governo, da mesma forma, atuando e gerenciando isso todo, abrindo espaço com leis e outras formas também, e a sociedade como toda que passa a ser que vai usufruir das inovações que são proporcionadas. Se queremos uma cidade melhor, se queremos uma cidade inteligente, se queremos uma cidade com mobilidade urbana, é porque as pessoas querem esse acesso, a sociedade quer esse acesso. Bom, e aí envolve, por isso, a quádrupla hélice sempre. E a universidade vem com este papel, mas vem com um papel também propositivo, de ajudar na organização do seu hall, da sua participação, do conhecimento que tem, seja dentro da universidade, a partir das pesquisas e dos estudos, mas também da realidade existente em outros municípios, em outras universidades. Então, a partir das pesquisas que acontecem lá no exterior, trazer essa realidade para cá. Então, se queremos um evento grande de inovação, precisamos ver o que está acontecendo. Criar é ótimo, mas olhar o que está acontecendo e trazer essas oportunidades de fora, o que vem sendo realizado para cá, também se faz muito importante. Até porque já está funcionando, né, professor? Não tem por que aproveitar, não aproveitar essas ações. Professor, fala um pouquinho ainda para nós sobre esse primeiro dia do InovaFest, né? Dessa premiação, como que ela funciona, quem foi premiado, como é que é isso? Ótimo, então hoje, né, foi realizado então o primeiro dia, né? Então o primeiro dia já foi realizado por aqui e hoje tivemos então, eu diria, são 3 momentos, né, que foram realizados durante esta noite, né, que iniciou a partir das 19 horas. Um primeiro momento é o lançamento, um lançamento do InovaFest, ou seja, apresentar toda a programação, apresentou-se toda a programação do que irá ocorrer ao longo desses 10 dias. Então, esse passa a ser o primeiro momento, né, que foi importante. Um segundo momento que se tem foram as premiações. Então, premiar em 3 categorias existentes aqui. Ano passado, se não estou enganado, né, foram realizadas 5 categorias, onde que ocorreram as indicações a partir dos representantes do Conselho Municipal de Inovação, porque todo o prêmio que nós temos da inovação em Juí provém do Conselho Municipal de Inovação. Então, anteriormente eram 5 categorias, né, a partir de áreas temáticas, agro, saúde, e agora teve-se uma mudança. E além dessa mudança para as categorias, preocupou-se também em fazer o quê? Preocupou-se em fazer com que a população efetivamente participasse do processo. Então, além de termos 3 categorias de premiação, tivemos categorias a partir de indicação dos conselheiros que fazem parte do Conselho Municipal de Inovação e a partir disso também o seu voto interno no Conselho Municipal. E além disso, uma das categorias que foi aberta ao público. Então, a inscrição de quem quisesse participar, a partir que foi aberto para essa inscrição, e depois ainda o voto. E o que é muito interessante, que nós tivemos mais de, olha, perto de 30 mil votos, então é uma quantidade interessante, né, de votos que ocorreram, né, uma movimentação muito interessante. Bem significativa. Para votar precisava colocar o CPF, então isso é importante destacar, né? Então, bom, nós estamos falando de cerca de 30 mil pessoas que votaram, né? Então tem que ver exatamente os dados, né? Mas, bom, são 30 mil pessoas para nós, uma primeira edição de votos, olha, espetacular, né? Espetacular. Isso traz o engajamento da população e o engajamento com a temática, né? Então isso que é legal, em destacar o engajamento da temática. Imagine se nós fizéssemos uma enquete de quem matou Odete Roitman, né? Já imaginou se nós fizéssemos essa enquete? Não sei se chegaríamos a 30 mil, quem sabe sim, né? Quem sabe não, né? Isso, praticamente a votação ficou aberta, acho que 3 semanas, perto disso a 1 mês, né? E dentro destas 3 semanas a 1 mês, perto de 30 mil votos, então, com o CPF, então, muito legal. Bom, como eu destaquei, categorias, então, novas,
com indicações e votações internas, e também uma categoria, então, com votações externas. Quais são as categorias? Uma ideia foi destacar personalidades, como foram feito no ano anterior, mas a personalidade poderia ser a pessoa ou a personalidade empresa, né? A persona empresa, né? Então, não tinha esse destaque. E agora preferiu-se modificar. Então, um olhar para pessoas, para empresas e depois o momento que seria a inovação que inspira, que ali poderia ser empresa ou pessoas. É a inovação que inspira abertamente para votação. Então, o que nós tivemos da primeira categoria, se eu posso falar, né? Então, com o resultado já, né? Então, a primeira categoria é o embaixador da inovação. Então, é a pessoa que vai representar a inovação em Juí. Então, essa pessoa passa a ser destaque em Juí. Então, isso é importante, né? Então, nós termos um embaixador. Quando falamos em inovação em Juí, a pessoa é Martinho Luiz Kelm. Então, ele que foi votado, ele que ganhou a premiação, né, dentro do Conselho de Inovação, então ele passa a ser o embaixador da inovação, como pessoa física ou como representante institucional, né, então passa a ser a pessoa destaque. Além disso, como destaque de inovação, então passa a ser para as instituições. E o destaque de inovação de 2025 ficou para o Sicredi das Culturas. Então, como nós podemos acompanhar todos os avanços do prédio, além do prédio, outras modificações que são geradas, inovações no sistema bancário, tudo isso, então, nos enche de orgulho, né, em termos personalidades como o professor Martinho Kelm, chamamos de professor porque Sim, isso sempre. mantém, né, e também o Sicredi das Culturas como destaque da inovação. E a votação que ficou aberta, então, que ela ficou aberta para toda a população votar, chama-se Inovação que Inspira, né, e o reconhecimento que veio, então, da inovação que inspira foi para o Senac de Juí. O Senac também com todo um espaço novo, com toda uma didática trabalhada com olhar na inovação, então recebeu esta premiação. Algo que nos orgulha muito como Conselho Municipal de Inovação, que ali eu estou como vice-presidente, o presidente é o Cristiano Pagliarini, que nos trouxe essa sugestão de premiação, né, de modificar o prêmio, né, então, para este ano com essas 3 categorias, e entendemos como conselho que essas 3 categorias permanecem para os próximos anos. E certamente, a partir do sucesso que deu da votação, do engajamento, é repetir e dar continuidade. Algo muito importante ainda desta noite foi apresentada pelo prefeito, então, um sandbox. Nós estamos construindo, o que é um sandbox? Sandbox significa, então, sand é areia, box é caixa, né? Então, seria caixa de areia. O que é uma caixa de areia numa cidade ou que tem a ver com inovação? Imagina um espaço de uma cidade onde você possa fazer testes antes de lançar algumas tecnologias. Então, pessoas existentes em uma região da cidade poderão receber esse benefício antes de ir para o mercado. Então, isso é muito legal, obviamente com os cuidados que tem que se ter. E a ideia nossa, e como foi apresentado pelo prefeito, é instituí-la no bairro São Geraldo. Tem todo o projeto e agora avançar nesse projeto. Então, a apresentação desse projeto, que nos orgulha muito, já está na lei municipal do município, a lei de inovação. A lei de inovação nos traz, então, a criação do Conselho Municipal, que está criado, o sandbox, que agora tende a ser constituído e criado, e uma outra ação existente é um fundo de inovação. Então, a ideia é buscar, a partir desse fundo, que ainda não existe, recursos para fortalecer as startups, fortalecer a inovação aqui na nossa cidade. Portanto, a apresentação do Sandbox, que nos orgulha muito e nos traz uma expectativa muito grande pela frente para potencializar ainda mais Ijuí como uma cidade inteligente, como uma cidade inovadora, como uma cidade de destaque em inovação na região Noroeste de Missões. Professor, só para encerrar, como que funciona o Inova Fest? Qualquer pessoa pode participar? O que tem que fazer? Como é que funciona? Legal, muito bom. Duas coisas, né? Qualquer um pode participar, está aberto, não tem custo. Toda a programação está disponível no Impulso Ijuí, então acessem o Instagram do Impulso Ijuí. Na Unijuí também tem as informações. Cada dia tem programações distintas, né? Sejam palestras, oficinas. Existem oficinas de inovação até na gastronomia. Então, a inovação ela está em tudo, né? Então, é acessar, a partir do Impulso vocês conseguem ter a programação de todos os dias e fazer a inscrição. Então, faz a inscrição, a partir da inscrição é no Simpla,
né? Então, isso é importante, faça a inscrição, a partir também da inscrição a pessoa passa a ter o acesso aqui, né? O acesso ali ao InovaFest, obviamente não paga nada, então não tem nenhum custo, e o que nós queremos é público, e o público diverso, porque a inovação, ela passa a ser um processo que nós temos de transformação, né? De modificação. Imaginem vocês, ao invés de nós tomarmos, eu digo sempre assim, quando vai tomar banho, né? A gente toma banho de manhã, às 7 horas da manhã, bom, ao invés de tomar às 7, você toma ao meio-dia, uma modificação do teu dia a dia. Inovação, muitas vezes, mexe conosco, mexe na nossa rotina. Quanto mais pessoas tiverem acesso à inovação e trouxerem para si isso, mais passa para o seu dia a dia, para o seu ambiente do trabalho, e, logicamente, isso vai trazer melhorias para a vida das pessoas e para a nossa sociedade como um todo. Mas inovar significa estar aberto para a mudança. Então, a primeira mudança que você que está nos acompanhando e nos escutando é: venha para a InovaFest, acessem as palestras e acompanhem essas palestras. Insiram na sua rotina de ExpoFest um dia, pelo menos, estar no InovaFest. Tem toda uma programação importante. E se você é produtor de leite, vai ter o Milk Summit Brasil, durante o dia 14 e 15, um dos principais eventos do leite, que está junto com o InovaFest e com a ExpoFest. Venha participar, venha entender sobre o futuro do leite, o que inovar no leite, no produzir o leite, na qualidade do leite. Então, tudo que pode ser feito a partir do leite, as tecnologias portanto, veja, temos amanhã uma programação da Unijuí, vasta, né? Seja um aquecimento do Soul Summit, que é o principal evento de inovação do Estado do Rio Grande do Sul 2026. Então, vem acompanhar amanhã o que nós chamamos de Warm Up, né? Que é um aquecimento, lançamento do Soul Summit 2026. Teremos o Mauro Mastella e também mais um representante da SICT, o Mauro Mastella é da FAPERGS, e um representante da Secretaria de Inovação e Ciência e Tecnologia aqui, falando sobre financiamento de inovação, de projetos. Então, venha acompanhar amanhã à tarde, a partir das 14 horas, uma programação extensa, assim como no sábado, no domingo e toda a semana, que vai ter muita coisa boa. Muito bem, agradecemos ao professor Daniel Baggio, vice-reitor de Pesquisa e Extensão da Unijuí. No site da ExpoFest também tem toda a programação, não só da feira, mas como do InovaFest. Encerramos por aqui, Unijuí FM na ExpoFest.